Olá e seja bem-vindo ao Café com Spoiler, hoje para a análise de Urusei Yatsura, um remake que foi feito não nessa temporada, mas em 2022, finalzinho de 2022, e que na verdade deveria ser o primeiro vídeo desse canal, pois foi vendo esse anime que eu senti a necessidade de compartilhar minha opinião. E para ser bem direto e sincero, eu detestei. A única coisa que me manteve no anime foi a curiosidade, porque eu vi a personagem principal, entre aspas, que seria a Lam, e o romance dela com o Wataru, e eu fiquei curioso para saber como é que o autor iria desenvolver aquilo em um relacionamento sem fazer a gente detestar os dois personagens. Assisti o segundo episódio na insistência e não tanquei. Acabei dropando o anime. Mas foi então, procurando saber um pouco mais sobre essa obra, que eu descobri algumas coisas. Primeiramente que Urusei Yatsura não é um anime de 2022 nativo, vamos dizer assim. Ele, tal como o novo Trigun, é um remake. E o remake de um anime que foi extremamente popular numa época mais antiga. Então, o que deu errado? Afinal de contas, o anime rendeu mais de 150 episódios, 6 filmes e 12 OVAs, salvo engano. Deve haver algo de bom nele, não? O que será que deu errado? Ou será que eu assisti errado? Foi então que eu dei uma chance ao antigo Urusei Yatsura, assisti dele também 2 episódios e assisti, de novo, 2 episódios do Urusei Yatsura atual. E aqui vai a minha análise. Animação. Os dois animes são bem animados e são charmosos à própria maneira. Talvez bem animado não seja a maneira certa de você descrever o Urusei Yatsura clássico. Afinal de contas, ele não tem um traço rebuscado, mas ele carrega um charme e uma característica muito natural dos animes e dos desenhos que foram exibidos em sua época, isso é, ali por volta dos anos 80. Enquanto o novo Urusei Yatsura, esse sim não dá pra colocar defeito. Pelo menos nos 2 episódios que eu vi, Urusei Yatsura tá numa qualidade de dar inveja. É realmente uma coisa assim, para dar aula em muitos animes aí, em muitos estúdios que assumiram grandes franquias e não fizeram jus ao que essas franquias mereciam. Eu tô falando do Junji Ito. Nessa parte não tenho nada a reclamar, nada mesmo. Do anime novo, isso é. Mas lembra que eu disse que a animação do clássico é um pouco simplória? Isso é verdade, mas não é exatamente um defeito. A grande realidade aqui é que eu me aproximei de Urusei Yatsura com olhos diferentes do que o anime se propõe. Esse anime, senhores, é um shoujo talvez só em segundo ou terceiro plano. O foco dele é comédia. Mas isso nós vamos falar durante o enredo, que segue logo depois dos personagens. A série gira em torno de Ataru Moroboshi, um rapaz tão azarado que por alguns é descrito como a própria encarnação do azar. E eu acho que foi aqui que eu comecei a não gostar tanto da série. Veja, esse é, de certa forma, o personagem principal, dividindo com Alan o spotlight primário da série. Eu achei um conceito meio fraco, mas o anime, principalmente o clássico, consegue te entregar essa ideia muito bem. Ele é persistente e meio cabeça dura, e no anime original, pelo menos, ele se mostra ser um rapaz bastante inteligente e engenhoso. Infelizmente, na nova adaptação, Ataru acaba ficando um tanto burro em muitos momentos, mas em contrapartida, ele se mostra ser um rapaz bastante legítimo com relação aos seus sentimentos. O problema é que esses sentimentos não são para nossa segunda personagem, para Lam. A Lam é a segunda personagem principal e é a qual a série indica fortemente que os dois vão terminar juntos. É o grande fator caótico da série. Em muitos momentos, é através dela que a grande questão do episódio ou da temporada se desenrola. Lam é alegre, dedicada e apaixonada pelo Wataru desde que ele acidentalmente... Bom, spoilers do primeiro episódio à frente, ele casou com ela por acidente, no final da competição. Nenhuma dessas características é um grande problema, não me entenda errado, mas elas foram prejudicadas pelo contexto. E aqui vai o contexto. Vamos falar do enredo. O enredo é o motivo pelo qual eu acho que a série clássica conseguiu entregar melhor os personagens, pelo menos nos 2 primeiros episódios. Veja, no Urusei Yatsura clássico, o Wataru tá fazendo coisas da vida dele até ele esbarrar num tipo de monge, uma criatura curiosa, que é um personagem que vai acompanhá-lo em suas aventuras. Esse estranho ser, apesar de sua baixa estatura, alerta Ataru de que uma grande nuvem de azar está perante ele, que ele deveria tomar cuidado com isso e não deveria seguir para uma direção X. Ataru prontamente ignora o monge e segue para a direção que ele não deveria seguir. E o que acontece depois disso é que ele é prontamente sequestrado.
A cena entrega sua peça de humor muito bem, ao mesmo tempo que estabelece o mongezinho como alguém bastante sábio e que definitivamente não deveria ser ignorado. Enquanto, no clássico, Ataru está confessando na primeira cena o seu amor por outra personagem, a Shinobu, sua colega de escola. Ele, porém, é interrompido por si mesmo, porque acaba olhando descaradamente e flertando com uma garota que estava passando por ali. É uma constante nos dois animes que Ataru tem dificuldades em manter o seu olhar para uma pessoa só. Mas veja, o novo Urusei Yatora foi bastante intenso nessa declaração. Essa declaração que é também a primeira cena do anime. Foi um acerto definitivo se você considerar a cena de maneira isolada, mas no grande contexto, isso acaba assombrando o anime a longo prazo. Sendo rejeitado por causa de sua canalice, Ataru é empurrado da ponte pelo monge. Aquele monge que, no clássico, ele apenas tromba com ele e o monge o alerta sobre um perigo que está por vir. Dessa vez o monge empurra ele da ponte e explica para ele que aquilo foi uma tentativa de fazer ele se livrar de algo pior. Então veja, o monge não é mais estabelecido como um personagem sábio, capaz de ler sinais do futuro e alguém que não deve ser ignorado, mas como um puro alívio cômico que nem sabe direito o que está fazendo e não tem controle completo das suas ações. O anime segue então para a introdução de Ataru para Lam, que é a outra personagem principal, o jogo no qual ambos vão competir e as consequências dessa competição. Isso é tudo levado bastante a sério, em ambos os contextos, tanto no clássico quanto no atual, e foi algo que eu apreciei bastante. Ataru acaba falhando em superar a Lam nessa competição na qual os dois são colocados, mas no anime clássico é mostrado um Ataru que é ao mesmo tempo inteligente e persistente. Ele usa de diversos aparatos e equipamentos para tentar triunfar sobre a Lam, enquanto no novo anime, Ataru é só um poço de persistência que acaba se transparecendo como burrice. No final das contas, no anime clássico, é um desses equipamentos que garante para Ataru a vitória. E também uma cena de nudez é impressionante o que o pessoal conseguia colocar na TV aberta nos anos 80. Enquanto no novo anime, Ataru é só persistente. Persistente até conseguir vencer a Lam quase que por um acaso. Em ambos os casos, antes da competição, ele tem uma cena bastante intensa com aquela personagem anterior, a Shinobu, que motiva ele a ganhar a competição. Mas lembre-se, no novo anime, a Shinobu e o Ataru têm uma relação muito mais profunda e esse encorajamento que ela fornece para ele é também muito mais intenso, o que faz com que a relação que o Ataru desenvolva com a Lam por parte muito mais ativa da Lam do que do próprio Ataru, depois da competição, acaba sendo um pouco mal vista para um espectador desavisado. O anime clássico acerta tirando a Shinobu de cena e colocando apenas Lam e Ataru no episódio seguinte, introduzindo o personagem com alívio cômico e trabalhando a sinergia dos dois a passos curtos. Mas o novo anime não teve tanta sabedoria. Talvez inadvertidamente, foi criado um romance muito potente entre Ataru e Shinobu. E é claro que a Lam, sendo cabeça quente como ela é, não iria reagir da melhor forma. Esses conflitos ainda existem no clássico, mas no clássico, o romance de Ataru com Shinobu não é tão intenso. Então, em contrapartida, a Lam não parece ser uma pessoa tão possessiva e tão negativa no geral para a vida do Ataru. E é nesse sentido, ao meu ver, que o novo anime peca. Com um romance muito forte estabelecido entre Ataru e Shinobu, eles acabam colocando a Lam, que é o grande coração do anime e precisa ser amada para que a obra dê certo, em uma luz negativa. Ela passa a imagem de ser uma esposa obsessiva, que está disposta a tudo para manter consigo um rapaz que nem gosta dela, que gosta de outra garota e queria ficar com outra garota se não acontecesse um tremendo mal-entendido. E a outra garota também gosta dele, mas a Lam está disposta a tudo, a trapaça e a violência para manter esses dois separados e manter o Ataru só para si. Mas, se você é um fã da obra original ou quer acompanhar esse novo anime, não se deixe dissuadir. Como eu disse, a arte e o desenho estão absolutamente fantásticos. E há certos momentos onde o anime consegue te entregar muito bem a comédia que ele propõe. Sugiro apenas que faça diferente de mim e não vá para frente da tela esperando que você vai ver um shoujo. Esse foi o Café com Spoiler, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de outros animes nos comentários e o seu joinha se você gostou. Vejo vocês quando for fazer uma nova análise e até então, tchau, tchau.